também aqui em Goiânia, mais nublado. Hoje, inclusive, nós vamos trazer o André Amorim para falar sobre tempo e temperatura. Será que a gente vai ter o início das chuvas mais cedo? E esse calor intenso, será que vai continuar? Daqui a pouquinho tem deputados aqui, a gente vai falar sobre caneta emagrecedora. Tem muitos outros assuntos que a gente vai discutir ao longo do programa de hoje. Sejam todos bem-vindos. O Agora Goiás está ao vivo no canal 3.2 da TV Assembleia. Chegou a vez de Itapuranga receber os serviços itinerantes da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás com o programa Deputados Aqui. Entre os atendimentos, destaque para a área da saúde, orientação jurídica e mais de 70 escrituras para famílias lá da região. O número de castração de pets também chamou muito a atenção. Você vai conferir os detalhes agora na reportagem da Mona Lisa Carneiro. Mais de 270 cães e gatos foram castrados em 3 dias de ação. Itapuranga bateu o recorde de atendimento aos pets. Muitos dos serviços ofertados pelos deputados aqui é uma carência que o interior do estado não tem. Grande oportunidade que a comunidade tem. As castrações, que eu vejo que está sendo um sucesso total. Já temos um trabalho realizado em alguns municípios acerca da castração e a gente sabe que a castração das fêmeas, ela tem que ser prioridade porque as fêmeas são as matrizes, né? Inclusive nós estamos, o castramóvel está lotado ainda de gente, a procura tem sido enorme. Itapuranga, com cerca de 26 mil habitantes, foi escolhida para a 20ª edição do programa Deputados Aqui. A cidade polo do Vale do São Patrício é referência no agronegócio e na agricultura familiar. O intuito do programa Deputados Aqui é em servir a população. Nessa 20ª edição, já ultrapassamos 180 mil atendimentos ao todo. Então, fico muito feliz em atender a população. Conquistar a casa própria e ter um documento que comprove que ela é sua, de fato e de direito, é o sonho de todo brasileiro. E em 20 edições, o programa Deputados Aqui transformou esse sonho em realidade para mais de 5 mil goianos. Dona Aparecida, a casa é sua! Bateu na minha porta e falando que ia me dar a escritura. Aí peguei meus documentos, fizeram coisa, quando foi dia 20 mesmo, eles me entregaram ela, no dia que eles prometeu. Foram 24 anos de espera, inúmeras tentativas para regularizar sua casa e muitas promessas. Eu não dava conta, que é muito caro uma escritura. E agora eu consegui ela sem nenhum custo. Atendimento jurídico, emissão de documentos como RG e título de eleitor, divórcio e até união estável. E foi justamente essa união que a dona Divina, de 93 anos, veio buscar. Eu vou na assessoria jurídica, porque eu sou solteira, eu quero ver se eu arrumo um casamento. Durante a sessão solene itinerante, que homenageou itapuranguenses que trabalham pelo desenvolvimento da cidade, surgiu uma história inspiradora. Da noite pro dia, eu fui pro hospital, caí na cadeira de roda. Meus meninos foi inspiração minha. De eu levantar a cabeça, trabalhar e dar a volta por cima. O Deputados Aqui vai além da oferta de serviços. É uma ponte entre deputados e a população. Um espaço para ouvir de perto as necessidades reais de cada região do estado de Goiás. Cada edição do Deputados Aqui, além da gente ter esse momento aqui, que é a solenidade, o serviço prestado, é uma oportunidade para nós, deputados estaduais, virmos também nas cidades, ouvirmos a população. E o que não pode faltar em uma grande festa da cidadania é o tradicional arroz carreteiro. Esse almoço é explosão! Está servindo almoço! Mais uma edição do programa Deputados Aqui realizada. Menos gente na fila do SUS, mais títulos de eleitor regularizados, mais problemas burocráticos resolvidos e mais saúde para os animais.
Olha, que o Deputados Aqui é um sucesso, a gente sabe, né? Graças a Deus. Mas a gente quer saber quem são as pessoas que estão envolvidas do outro lado. Você tem curiosidade? Eu também. É muito trabalho em Itapuranga, mas teve também muita diversão. Veja só. Servidores da Assembleia Legislativa de Goiás chegaram a Itapuranga para montar a estrutura do programa Deputados Aqui. Após dias intensos de trabalho, o deputado Wagner Camargo Neto, anfitrião da 20ª edição, promoveu um momento de confraternização. O primeiro jogo de futebol entre o time do Deputados Aqui e funcionários do seu gabinete. Eu fico extremamente feliz e honrado em poder estar aqui na nossa querida cidade de Itapuranga, sediando mais uma edição dos Deputados Aqui. E no dia que antecede, nós estamos aqui com esse joguinho aqui festivo. É o que a gente faz para recepcioná-los da melhor maneira possível. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Assembleia, que acompanhou a partida de perto. Juscelino, essa vai ser só a primeira edição? Agora vai ter esporte, vai ter lazer também no Deputados Aqui? Sim, primeiramente agradecer ao deputado Wagner pelo convite e o jogo hoje, vamos ver como é que vai ficar, mas em todos os deputados aqui vai ter futebol. No campo, a disputa terminou empatada em 1-1, mas teve quem brincasse que o time de Wagner Neto contou com reforços profissionais. Ontem, nós tivemos um futebol através da Secretaria de Esportes da Assembleia Legislativa. E o Vaguinho montou um time do gabinete dele. Só que do gabinete dele tinham poucos. Nós presenciamos 6 jogadores no time do Vaguinho, jogadores profissionais no time do Vaguinho. E mesmo com essa escalação, o resultado para o time dos deputados aqui foi positivo, porque nós conseguimos um empate. Então ficou 1-1, mesmo o Vaguinho trazendo jogadores que não pertence ao gabinete dele. O meu time é só jogador profissional. É o prefeito Ney Canela de Uruana, é o vereador Caio Andrade, o vereador Rafael Maia, o resto é tudo assessor do meu gabinete. É gente que também não é nenhum profissional, não. Gente, vamos falar de saúde agora. Estou recebendo aqui ao vivo a doutora Thaís Aquino, que é médica nutróloga. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Jodevar, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira. Pois é, um assunto que está mexendo com muita gente é a caneta emagrecedora. Como é que está essa situação, doutora? Está em alta, né? Está em alta. Está todo mundo querendo usar a caneta emagrecedora, mas existem riscos. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, exatamente. Né, para que ela serve? Conta pra gente. Bom, elas chamam canetas porque são medicamentos injetáveis que vêm em apresentações que parecem canetas. Simulam um hormônio chamado GLP-1 que nós produzimos naturalmente no nosso organismo. E esse GLP-1 ele tem 2 funções. Eu vou dar um exemplo. Eu estou aqui comendo uma maçã, o hormônio está sendo liberado pelo meu intestino e está avisando para o meu cérebro: fica saciada, você já está comendo. E a outra função é ajudar na ação da insulina, que é um hormônio que regula o açúcar no sangue. Geralmente, pessoas que estão acima do peso têm esse hormônio desregulado e isso facilita o acúmulo de gordura. Então, como esse medicamento, as canetas emagrecedoras, simulam o GLP-1, essas canetas elas vão promover a saciedade, fazendo com que a pessoa coma pouco, e essa é a base do emagrecimento, né? Que é o déficit calórico, e ela também vai atuar na insulina, facilitando o processo de queima de gordura. Por isso que são tão eficazes e hoje elas estão aí até mesmo para substituir uma cirurgia bariátrica. Quando a senhora fala da eficácia, quantos quilos a pessoa pode perder, por exemplo, se ela usar durante um mês? Uma média de 5 a 6 quilos. Num mês? Num mês, ou seja, em 3 meses o paciente pode perder de 15 a 20 quilos de gordura. Mas e o custo disso? É um custo alto. E aí nós temos diversos tipos de canetas no mercado. E até para compará-las eu vou fazer uma analogia. Celular. Celular tem a mesma função.
mas nós tivemos aquele lá da época do tijolão e hoje nós temos a era do iPhone. Então assim acontece com as canetas. Nós tivemos as primeiras que foram lançadas todas com essa mesma função de simular o hormônio GLP-1, só que tecnologicamente elas foram avançando. Começamos com Saxenda, passamos para o Ozempic, hoje nós temos o Mounjaro, que o princípio ativo é tirzepatida, e o Mounjaro, ele atua de duas formas, ele simula não só o GLP-1, ele também simula GIP, GLP-1 e GIP. Todos os dois com essa mesma função, então, ou seja, a função dobrada. A pessoa consegue perder mais peso, ela fica mais saciada, perde mais peso, com menos perda de massa muscular. Então, como ela foi avançando tecnologicamente, os resultados foram melhorando, elas também foram se tornando mais caras, né? Uma caneta de Mounjaro para 4 semanas, com a dose bem baixinha, que é a dose inicial, custa uma média de R$ 1.400. A nossa editora Patrícia ali, ela estava aqui, ela inclusive fez uma colocação e eu queria que a senhora respondesse exatamente assim. Ah, mas eu estou usando, mas não estou tendo o mesmo resultado da minha amiga, do meu amigo que também está usando. O que tem de diferente nisso aí? É porque precisa de orientação. O uso indiscriminado, ele nunca vai dar certo. Às vezes ele pode até dar certo a curto prazo, mas não a longo prazo. O medicamento, ele atua na saciedade. Mas qual que é o tipo de fome daquele indivíduo? Às vezes a pessoa, ela tem uma fome emocional e esse medicamento ele não vai resolver essa fome emocional. As canetas, por atuarem na saciedade, ela vai ajudar aquelas pessoas que comem grandes volumes, mas não ajuda tanto uma pessoa com perfil beliscador. Então não quer dizer que a pessoa que tem um perfil beliscador, que tem fome emocional, não vai ter um bom resultado com essa caneta, mas vai precisar de outro medicamento, né? Então a orientação profissional, ela é de fundamental importância. Eu costumo falar para as pessoas, a pessoa muitas vezes quer economizar, eu vou lá, vou comprar na farmácia, hoje eles já estão exigindo a receita, né? Mas as pessoas estão comprando do mercado clandestino, vou comprar porque fica mais barato. É muito melhor investir num profissional, conversar com esse profissional. Olha, eu não tenho condições dessas canetas, existem outras oportunidades, outros medicamentos, outras orientações, e existem sim, que podem ficar mais baratos e também pode promover o resultado para esse paciente. Doutora Thaís, tem contraindicação? Tem contraindicação. As canetas emagrecedoras são contraindicadas para quem tem história prévia de pancreatite, inclusive temos visto vários números de pessoas com pancreatite por conta de uso indiscriminado dessas canetas, e para aquelas pessoas que têm história familiar de carcinoma medular de tireoide, câncer medular de tireoide. É totalmente contraindicado para essas pessoas. E se ela insistir em usar? O que pode acontecer? Risco de pancreatite, risco de desenvolver um câncer como esse. Porque recentemente eu vi também que já tem gente até falsificando. Tem demais, mas é o que mais tem. Estavam vendendo até nos camelódromos da vida, né? E é um risco grande, né, doutora? Um risco grande, porque a gente não sabe o que tem ali dentro. Se realmente tem o princípio ativo, se tem o princípio ativo misturado, se não tem nada, né? Se tem simplesmente água. E aí uma pessoa que está usando esse tipo de medicamento corre o risco de uma intoxicação, corre o risco de uma alergia ou de não ter o resultado almejado. Agora, doutora, a pessoa vai lá, faz um tratamento, ela consegue manter aí, digamos, 2 meses, e depois se ela parar de usar? Algumas pessoas vão precisar de desmame, outras vão manter com outros medicamentos que atuam, como eu falei, numa fome emocional, num perfil beliscador, mas o principal é que durante o tratamento o paciente precisa de suporte. Esse remédio, ele tira a fome. O emagrecer é comer pouco? Sim, tem que fazer déficit calórico, mas o emagrecer é muito mais complexo. Quando o paciente está usando um medicamento e ele está sendo orientado, ele aprende a comer de forma adequada. O profissional orienta quanto à importância da atividade física. Então, se ele está perdendo peso com essas mudanças de comportamento, a chance dele manter a longo prazo é uma chance alta. Agora, se não há mudança de comportamento, ele não vai conseguir ter resultados a longo prazo. Posso mudar um pouquinho de assunto? Sim. Celulite e lipedema, qual que é a diferença? Também é um assunto que está muito em alta, né? Celulite é uma condição na qual a mulher apresenta uma irregularidade da pele, que a gente chama de casca de laranja, né? Pele de casca de laranja. Por que acontece essa condição? Por fatores hormonais, fatores genéticos, fatores comportamentais, como sedentarismo e má alimentação. Já o lipedema é uma doença.
Nessa doença, a mulher também apresenta a irregularidade da pele. Só que, muito diferente da celulite, a mulher apresenta dor, porque ela é uma doença inflamatória. No lipedema, a mulher acumula gordura nos membros, nos braços, nas pernas, no quadril e apresenta dor nessas regiões. Ela é uma doença que ela é crônica, ela não tem cura, mas ela tem controle. Aí quem tem celulite, quando começa a fazer uma dieta, uma atividade física, vê resposta. Já aquela mulher com lipedema, ela faz dieta, ela faz atividade física e não consegue melhorar aquela condição. Procurar um profissional, então. Procurar um profissional, sempre profissional para te orientar. Doutora Thaís Aquino, médica nutróloga, obrigado pela entrevista. Uma boa semana. Eu agradeço para você também. Uma boa semana a todos. Bom, já que está falando de saúde, vamos falar de esporte, que também é saúde, não é? O mês de setembro está sendo marcado por diversas atividades educativas de combate ao suicídio, né? E na luta em prol da vida, o deputado Bruno Peixoto realizou uma ação fora da casa, que é o evento acontecer em uma academia. O objetivo foi mostrar que a atividade física e a interação com outras pessoas auxiliam o corpo e a mente e são ferramentas de prevenção também ao suicídio. Edrisa Borges conta pra gente os detalhes. A atividade física é importante para manter a boa forma, isso todo mundo sabe. Mas você sabe que ela também é uma aliada forte para manter a mente em equilíbrio? E não importa qual o tipo de exercício, o importante mesmo é se movimentar. E no mês de reflexão sobre o cuidado e a valorização da vida, o Setembro Amarelo, nada melhor que unir esporte e interação para lembrar que ninguém está sozinho. E foi o que fez o presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, e o subprocurador-geral da Casa, Yuri Castro, durante o evento em uma academia no setor marista em Goiânia. A atividade física contribui para com a saúde mental, seja prática de corrida, como nós estamos fazendo aqui hoje, participando de aula fitness, aeróbica, bike indoor, musculação. Procurar uma atividade física, além da saúde do seu corpo, a mental. Plantar uma sementinha nessa discussão por meio do Poder Legislativo, que é o palco central de reflexão para a sociedade como um todo. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o presidente Bruno Peixoto pela iniciativa, pela sensibilidade humana e pela forma que tem promovido o esporte como meio de formação, como meio de transformação, inclusive da saúde da nossa população. Virgínia fez questão de participar da ação. Há 4 anos ela foi diagnosticada com depressão e crise de ansiedade. Para ela, a atividade física tem feito toda a diferença. Hoje eu vivo com acompanhamento, obviamente, faço tratamento há 4 anos com um psiquiatra, faço esse esporte diariamente, ele me traz muita alegria de viver, muita felicidade. Como a gente diz, a gente sai daqui endorfinada e eu só tenho o que recomendar, o que falar bem desse esporte de qualquer outro, ele muda a nossa vida. Uma das sócias da academia também achou na atividade física um apoio para amenizar a ansiedade. Aqui está trabalhando muito, né? A gente acabou de abrir a academia, então é normal que episódios ansiosos aconteçam. E aí a atividade física ajuda a gente a entrar no eixo novamente. Treino funcional e aula de bike intensa fizeram parte da ação especial em favor da vida. O esporte, para mim, não é só um remédio paliativo, né? Realmente é um dos mais importantes para o combate à depressão, as pessoas aí que estão tirando as suas vidas aí por vários problemas que lá atrás eram considerados frescura. E hoje a gente sabe da importância que é a promover o esporte, promover ações assim para conscientizar as pessoas que o melhor remédio realmente é a atividade física. A maioria das pessoas que chegam aqui, elas vêm não só pelo físico, elas estão vindo por se sentir bem no lugar e pelo impacto que a atividade física tem causado nelas emocionalmente. Vários estudos já comprovam que a prática regular de atividade física melhora a saúde mental, reduzindo os sintomas de ansiedade e depressão. Mas é importante lembrar que ela não substitui o acompanhamento de profissionais da área da saúde,
como médicos e psicólogos. A atividade física é super importante, né, no tratamento, tanto para o corpo quanto para a cabeça, né? E mais do que isso, é buscar uma orientação profissional, né? Psiquiatra, psicólogo, junto com a atividade física. Juntando tudo, a gente vê uma melhora legal. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre odontologia, né? Tem muitos mitos em relação a determinados tratamentos, tem gente que morre de medo, mas a gente vai falar também sobre o trabalho desses profissionais que ajudam a gente a ter um sorriso melhor e, claro, acima de tudo, mais saúde. Eu estou recebendo aqui a odontóloga, a doutora Axa Caroline. Tudo bem, doutora? Bom dia, Jordevar. Bom dia, telespectador. Tudo bem, você? Tudo bem. Vamos falar dos mitos e verdades hoje? Vamos sim. Vamos falar de bactérias, vamos falar de infecção. Mas eu queria começar assim, porque na verdade tudo que a gente faz na vida, a gente precisa ter paixão por aquilo que a gente faz, senão a gente não faz direito, né? Como é que é isso na sua vida? Como é que começou essa paixão? É muito importante, né, realmente você fazer um curso onde você tem uma identificação. Eu sempre tive um carinho muito grande pelas pessoas e eu sabia que eu queria a área da saúde. E a odontologia, ela entrou na minha vida de uma forma assim muito diferenciada, porque quando eu obtive ali a minha aprovação, eu fiquei muito apaixonada imediatamente pelo curso. Tinha passado também em medicina, mas optei por continuar na odontologia e ali eu me encontrei. Hoje eu sou muito realizada na minha profissão e eu tenho a alegria de transformar vidas através do sorriso. Agora, doutora Axa, tem muitos mitos sobre a questão de como cuidar dos dentes, né? Quais são os maiores mitos? Existem mitos muito populares estabelecidos pela sociedade, né, pelo empirismo, aqueles conhecimentos que a avó da gente, os parentes, né, eles acabam empregando. E muitos deles estão relacionados com, por exemplo, meus dentes são fracos porque eu tomei bastante antibiótico. Nunca os mitos estão relacionados à questão da higiene, que é realmente a situação. Tem a ver com isso? Com certeza, é capaz de mudar completamente a saúde desse indivíduo, porque todos os problemas bucais estão relacionados à falta de higiene ou à falta adequada do emprego das técnicas de escovação. E tem muita gente que tem medo de dentista, o barulho do motorzinho, né? Eu queria saber da senhora qual que é o segredo, né, que a gente precisa ter para acabar com esse medo. Jordevar, eu sempre falo que o medo mata sonhos. E eu entendo, né? Eu mesma fui uma pessoa com medo de dentista. E eu entendo que é uma situação muito delicada, a boca da gente, né? E a gente imagina que vai ser um procedimento muito difícil, né? Mas hoje nós temos na odontologia várias técnicas que trazem conforto ao paciente. Principalmente o uso da medicina, como a sedação anestésica. Hoje, se o paciente tiver um grau de medo muito alto, é possível ser tratado no consultório com o anestesista, trazendo ali, né, uma sedação onde ele vai dormir literalmente e acordar após o procedimento. Doutora, hoje a gente percebe que tem muita gente fazendo clareamento, coloca faceta, coloca lentes de contato. Como é que é essa situação? Olha, são procedimentos muito procurados, né? A estética, ela tomou muita participação popular no interesse, né, de transformação. E feito com segurança por um profissional habilitado, ele é muito recomendado. Existem clareadores que são vendidos nessas lojas virtuais não muito seguras, que eu não recomendo, porque você, como paciente, não vai saber utilizar a concentração e a quantidade correta nos dentes e pode causar dor, perda gengival, entre outros problemas. Então, se você tiver interesse de transformar o seu sorriso de forma segura, venha fazer uma consulta comigo ou com outro profissional da área. Qual é a hora de procurar o dentista? Porque tem muita gente que vai no odontólogo quando começa a dor. Qual é a hora? O ideal é fazer consultas com regularidade, porque o tratamento preventivo ele é muito melhor do que o que resolve, né, quando há problemas. A prevenção ela deve ser feita anualmente, Jordevar. Cada paciente tem uma necessidade. Se o paciente tiver uma boa higiene, de 6 em 6 meses é o ideal. Mas se o paciente tem perda óssea, sangramentos gengivais, é fumante, é diabético, é necessário fazer um acompanhamento com tempo menor, que é estabelecido pelo profissional. Quando a senhora falou em sangramento e infecção, eu queria entrar num assunto que é realmente muito importante. Existe algum estudo que liga, por exemplo, a bactéria que é encontrada na boca da pessoa de infecção com a questão do Alzheimer? É muito importante falar sobre isso, que é um assunto que tem uma relevância muito recente,
que existem estudos que estão apontando realmente uma relação íntima do Alzheimer com bactérias que estão presentes no sangramento gengival. Existe um grupo de bactérias chamado Porphyromonas gingivalis que foi encontrado no cérebro de pacientes que vieram a óbito, e essa bactéria ela é da gengivite. Então, não é uma causa completa, a gente pode ter outros fatores, mas existe sim a chance de o tártaro, a gengivite ser causadora do Alzheimer. Mais um reforço para o cuidado mais de perto, né, fazer as prevenções com o dentista. E diante disso, quais são os cuidados para a gente evitar, por exemplo, uma infecção na boca? Primeiramente, a escovação, o uso do fio dental. E aí eu falo que o paciente necessita, pessoalmente, com um profissional, né, descobrir como ele escova, se ele escova corretamente. E ficar de olho, porque muitos processos infecciosos são silenciosos. E é através de exames de radiografia e de consultas clínicas que nós vamos descobrir as necessidades desse paciente e trazer a ele planos de tratamentos eficazes. Doutora, diante disso, qual que é o erro clássico que a gente comete na hora de cuidar da saúde bucal? O primeiro dos erros é comprar o que a internet atualmente, né, sem nenhum tipo de filtro nos oferece. Como, por exemplo, pastas que prometem clareamento ou outros produtos que a gente realmente não tem consolidação da eficácia e do benefício deles. Então, é importante você abusar do básico. Uma escova macia, adequada, né? O uso correto do fio dental, que é o vilão de todas as pessoas. Ninguém gosta de usar o fio dental e é o mais importante dos acessórios para nos trazer saúde. A senhora falou na questão do clareamento, eu quero saber o seguinte, clareamento, aquele feito pelo odontólogo, ele prejudica os dentes ou não? Olha, se houver supervisão, não prejudica, porque é um produto químico e ele possui concentrações. Tem pacientes, Jorva, que tem sensibilidade, porque às vezes a gengiva da pessoa desceu, expondo raiz, a raiz é sensível. Eu não posso aplicar um produto nessa raiz sem eu saber a concentração ou se eu tenho indicação para que ele use. Por isso é importante ir a um profissional para que ele oriente se você pode ou não usar e qual produto é indicado para sua necessidade. E como é que o odontólogo trabalha quando ele encontra um paciente que ele é inseguro, ele tem receio? É muito importante hoje a gente ter um bom diálogo com o paciente, fazer um atendimento humanizado, né? Porque as pessoas carecem dessa humanização. E hoje, né, é possível fazer, né, um relacionamento com o paciente que você conquiste a segurança e dê a ele a oportunidade de vencer esse medo, que tanto tem roubado os sonhos através de sorrisos que estão muito aquém da pessoa, da personalidade daquele ser humano que precisa desse ponto de força para vencer na vida. Eu pergunto isso porque a gente percebe que tem muita gente que às vezes evita sorrir ou quando vai sorrir coloca a mão aqui no rosto para evitar. Teve casos de pacientes que a senhora, depois do tratamento, ele mudou essa opinião, se emocionou alguma coisa? Com certeza, Jordevá, eu falo que a minha profissão não é só cuidar de um dente, eu cuido da autoestima, do cartão postal daquele ser humano. E a odontologia hoje ela consegue transformar a vida desses indivíduos. São casos muito bonitos, a gente vê pessoas que realmente perderam empregos, relacionamentos, porque inibem a sua personalidade por não conseguirem falar. O ato de falar, de sorrir, sim, é algo muito difícil para ela. Então, um sorriso resgata essa segurança. Isso influencia no emprego, influencia tudo, né? Completamente, Ordevá. As pessoas precisam ter segurança para vencer na vida. E o sorriso, com certeza, é uma das coisas que promove isso. E qual que é o recado que a senhora deixa, por exemplo, para a pessoa que não cuida dos dentes como deveria cuidar? Às vezes é negligente na hora de passar o fio dental, às vezes na hora de escovar também. Eu deixo o recado de que cada pessoa tem uma história e eu não sei qual é a sua história através dessa dificuldade, mas que há como você fazer as suas modificações, vencer tanto dor quanto medo através de uma odontologia humanizada que veio para poder realizar os seus sonhos. Então, eu indico que você vá ao dentista porque não somente a estética é importante, como também a função, olha, como o Alzheimer mesmo, a doença que está relacionada em outro lugar, pode estar sendo causada por uma má higiene, um mau cuidado. Então, ir ao dentista é fundamental para a sua vida e para a sua autoestima. Sorriso é alegria, né, doutora? Sorriso é alegria. Eu quero agradecer muito a participação da doutora Axa Caroline aqui com a gente, odontóloga, dando explicações, fazendo uma consulta ao vivo aqui. Muito obrigado. Obrigada a você. Tá sentindo muito calor, doutora?
a gente está sofrendo um pouquinho, Tá, né? não tá? Pois é, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre meteorologia, mas quero chamar antes uma reportagem, porque o calorão, gente, tá difícil, né? Não tá dando trégua e pelo jeito vai ficar assim por um bom tempo, né? Esse clima tá tão quente, pode trazer, por exemplo, riscos para a saúde de crianças e também de adultos. Vamos entender agora os cuidados necessários? Ravi tem 7 meses e precisou ser internado devido a problemas respiratórios. Agora ele está bem, mas deu um baita susto na família. Desde o dia que nós entramos aqui, a situação estava grave, né? Situação crítica. Eu vi melhoras, né? Melhoras, muito melhoras. Ele está se sentindo melhor, mamando. Ele não estava mamando, ele está mamando agora. Então tá bem, tá tudo bem com ele. Altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar são uma combinação perigosa. O período seco causa uma série de problemas respiratórios, principalmente nas crianças. Somente de junho a agosto deste ano, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente já atendeu mais de 1.500 crianças no pronto atendimento com esse diagnóstico. As crianças começam a apresentar tosse e espirro frequente, a gente tem que tomar muito cuidado com falta de ar, isso tudo engloba cuidados que os pais devem ter com as crianças. A médica explica ainda que a ingestão de muita água e alimentos saudáveis ajudam a manter a hidratação e evitam os incômodos do tempo seco. Cuidar do ambiente também é uma boa opção. A gente tem que ter uma alimentação mais leve, mais saudável, aumentar a ingestão hídrica, principalmente o consumo de água, lavagem nasal, que o pediatra sempre reforça com as crianças e com os cuidadores. Também, nesse tempo mais seco, evitar que a criança brinque ao ar livre nos períodos de maior exposição solar, que seria entre 10 e as 16 horas. Usar roupas mais leves e sempre estar atento à respiração, aos sintomas que a criança apresente. O período é ainda mais crítico para crianças que já são portadoras de doenças crônicas, como asma e rinite alérgica. Elas sofrem mais com as infecções virais e, na maioria das vezes, apresentam sintomas como cansaço e falta de ar e têm a necessidade de internação e uso de medicações. É importante que os pais fiquem atentos e, em casos de sintomas prolongados, procurar um médico. O que eu gosto sempre de reforçar com os pais são os sinais de alertas que devem ser analisados e sim, na presença deles, buscar o pronto atendimento mais próximo de casa, que seria a criança respirar de uma forma mais rápida, com dificuldade respiratória, criança que não está conseguindo se hidratar, criança desidratada, que às vezes vai precisar de uma observação médica, febre que passou ali das 72 horas, algum sinal de gravidade, aí sim os pais devem buscar uma atenção médica com mais cuidado, de forma mais rápida. Vale ressaltar a importância de manter o cartão de vacina das crianças sempre em dia. A vacina contra a influenza está disponível nos postos de saúde para crianças a partir dos 6 meses de idade. Gente, a pergunta que está todo mundo fazendo, vai continuar chovendo? Vai ser chuva forte? Esse calorão vai continuar ou vai dar uma refrescada? Só que essas perguntas vão ser respondidas agora por quem entende desse assunto, né? O André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas aqui do estado de Goiás, está aqui com a gente ao vivo. André, bom dia para você, tá tudo bem? Vai tudo jóia, Joreva. Agora é melhor, né? Com um tempinho um pouco mais fresco, né? Sai daquele calorão, daquele forno, né? Que realmente fica o estado de Goiás aqui, todo mundo reclamando que hora que acaba com esse calor. E também preocupado com as tempestades, né, Joreva? Pois é, você falou semana passada de 60 municípios com tempestades, e isso foi se comprovando, foi se confirmando. Nesse final de semana nós tivemos chuva forte em Itumbiara com estragos. Sim, nós tivemos em Itumbiara com rajadas de vento de mais de 50 km por hora. Teve telhados lá que foi como se fosse uma folha de papel que foi todo amassado, né? As imagens, né, que rodaram a toda a internet aí, nós tivemos aí vários vídeos mostrando, né, essa chuva intensa que ocorreu em Itumbiara. E uma chuva rápida, foi 30 minutos, um estrago fora dos padrões, né? Isso. Teve granizo, então o pessoal realmente ficou bastante assustado lá com a chuva. Hoje, por exemplo, está chovendo em algum lugar? Hoje, por exemplo, já choveu em Jussara, assim, vamos falar de grandes volumes, Sim. Jussara com 42 milímetros,
Cidade de Goiás, nossa querida cidade de Goiás, o pessoal começa a chover, já começa a ficar preocupado. Também tivemos chuvas lá. São Miguel do Araguaia, né? Um forte abraço a todos de São Miguel. Realmente São Miguel lá estava com quase 40, mais de 41 graus, né? Esses últimos dias. E agora amanheceu com chuva lá, 20 milímetros. Você falou 40 milímetros. Uma chuva normal é 10, 15 milímetros, né? Mais ou menos. Durante o dia, né? Durante o dia, né? Então uma chuva bem espaçada de maneira mais vagarosa. Então é aquela chuva que nós comentamos assim, que é a chuva que o produtor rural gosta, né? Ela vem durante o dia devagarzinho, sem rajadas de vento, sem imprevistos, né? Ou sustos ali no percurso do dia. Mas do jeito que a frente já está subindo e aí encontra esse calorão aqui, favorece facilmente as rajadas de vento. Nós estamos mostrando imagens de Goiânia aí. Goiânia vai receber essa chuva também? Essa chuva também. Inclusive nós estamos aí participantes aí nós temos um comitê, né, aqui para Goiânia para tratar isso, né, junto com a administração do prefeito Sandro Mabel, toda a administração e também a parte do estado. Então desde ontem, né, com aí um ciclo de 24 horas de antecedência, já estão todos informados da questão das chuvas. Então a Defesa Civil de Goiânia já está a postos, a Defesa Civil de Goiás também, e os seus batalhões espalhados pelo estado. Que dia que deve chegar essa chuva aqui a Goiânia? Ainda hoje. Ainda hoje? Eu já cheguei aqui com uma chuvinha já acontecendo. Então é importante ficar atento porque no decorrer da semana, em alguns momentos, essa chuva vai vir em formato de tempestade, chuvas intensas. Então ainda assim causa preocupação e é importante que a população fique atento porque podemos ter alagamento de ruas? Sim. Podemos ter transbordamento de algum manancial? Dependendo da intensidade da chuva, sim, apesar que nós estamos num período seco, ainda tem muita terra ainda para receber essa água, né? Então assim, o solo está muito seco, mas mesmo assim é importante ficar atento. Hoje começa a primavera, sim, já começou. Também. E normalmente na primavera a gente tem essas chuvinhas, não tem? Só que agora está mais forte, né? O que acontece é que a primavera, nas últimas, a gente inaugurava a primavera com um período de estiagem bem clássico, né? Tipo assim, um dia Então mudou esse ano? Esse ano nós começamos a nossa primavera, ou vamos começando a primavera, com uma chuvinha acontecendo aqui aqui em Goiânia e no estado de Goiás também. A gente pode imaginar que essa chuva vai continuar ou depois ela vai dar uma parada? Ela vai dar uma parada. Vai. Então, por isso que é bom informar, Jordevar, os amigos produtores rurais, que não é momento ainda de plantio. Eu sei que a ansiedade sobe muito, um vê o outro ligando a plantadeira e ele também quer que é algo muito automático, né? Então, assim, a gente tem um trabalho junto com a Secretaria da Agricultura, a FAEG, a ProSoja, né? Então, um trabalho muito bom com esses parceiros. E a gente tem salientado o seguinte, vamos aguardar porque não dá. Hoje, qualquer movimento fora do planejado, você pode colocar tudo em risco. Agora você está dizendo, então, nós podemos ter chuva até quando, mais ou menos? Quando é que vai dar aquela parada? Essa semana até quinta-feira, aí depois as chuvas ficam mais intermitentes. Não quer dizer vai parar totalmente, mas vai ficar bem intermitente. Então, é aquela chuva assim que começa, depois para e temos uma fração de tempo, né, que fique o tempo um pouco mais com características de tempestade. Para a gente falar assim, vai começar a chuva, seria aquela média que vocês sempre falam, segunda quinzena de outubro? Ainda assim estamos trabalhando com essa data de segunda quinzena de outubro, porque você imagina o solo nosso como uma grande esponja, e essa esponja hoje ela está seca, literalmente seca. Então você vai começar a irrigar ela vai começar a molhar, vai começar, tudo que estava seco vai começar a regredir para o verde, então a gente precisa desse sinal, né? Apesar das chuvas estar acontecendo, ainda tem focos de queimada acontecendo simultaneamente. Por incrível que pareça, as coisas ainda nesse sentido. A pergunta que não quer calar, e o calor? Tá, vamos lá para o calor. Vamos. Enquanto a questão da chuva está acontecendo, com essa frente fria avançando, então choveu, teve rajadas de vento no sul do país, chegando em São Paulo, vai chegar aqui em Goiás. Então, por enquanto, com a chuva, a temperatura dá uma regredida. Realmente, a gente sai daqueles 36, 37 graus aqui em Goiânia, vamos cair lá para 32, 33. Então, assim, já melhora bastante. Mas, por enquanto, quando a chuva estiver, mas não é que ela parar, a gente começa a ter um sintoma
de que temperaturas voltam a subir também gradativamente. Não vai ficar tão quente, mas assim ainda tem calor. Então nós não vamos ter aquela temperatura. O ano passado nós tivemos uma temperatura em Goiânia acima de 40, né? Nós tivemos alguns anos aí, especialmente com o ano de El Niño, né, que favorece as temperaturas mais elevadas e o tempo ficar mais estável, assim nós chegamos aí a mais de 40, praticamente 40, 39 alguma coisa, mas 40 graus aqui em Goiânia. Agora, por esse enquanto, ano não devemos atingir isso. Vislumbrando essa situação, não. Inclusive, muita gente me pergunta, né? Pois, André, esse ano fez frio, né? E realmente a gente teve, apesar de não estar com o Laninha totalmente configurado, mas as massas de ar polar chegavam com maior facilidade. Frente fria não quer dizer frio, quer dizer mais instabilidade. A temperatura vai regredir por conta da chuva. A chuva controla a temperatura muito facilmente. É aquela situação, você está com asfalto quente, o concreto lá na sua casa, o quintal, né, quente, você joga uma água por cima, não dá aquela refrescada? Isso. É o mesmo sintoma que a atmosfera. Ela caiu chuva, aí ela já começa a ficar mais, ela refrigera aquele bolsão de água, aquele bolsão de temperaturas elevadas. Aqui ele vai dando uma esfriada. Mesmo com essa chuva, é claro que não está chovendo no estado inteiro, mas nós temos muitas queimadas hoje, André? No dia de hoje ela já vai dar uma breve recuada, né? Porque a gente começa a molhar esse material combustível, então fica mais difícil, mas mesmo assim a gente precisa que a população tenha o entendimento que precisamos realmente controlar a questão dos focos, né? Foi amplamente noticiado, pessoas colocando fogo em lotes baldios, essa situação não é o melhor instrumento para resolver a questão das queimadas aqui no estado de Goiás. O melhor instrumento é ir lá e proceder lá uma retirada dessa vegetação seca. Mas as queimadas ainda preocupam sim, porque tivemos queimadas próximas a parques, então as pessoas então insistindo nessa prática criminosa. Eu quero agradecer mais uma vez a participação ao vivo com a gente aqui do André Amorim. Ele é o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás e está sempre disponível, disposto a atender para trazer para você a informação mais correta. Meu amigo André Amorim, obrigado, bom dia, boa semana para você. Eu agradeço, senhor Levar, a todos, né, aqui na TV Alego, né, TV Assembleia, e um forte abraço. Então se cuide, pessoal, fique atento, né, às tempestades, podem estar ocorrendo. Senhor Levar, eu quero até aproveitar, finalizando aqui, na iminência de uma tempestade, não insista, não é hora de você ir para casa imediatamente, não é hora de você se abrigar debaixo de poços de combustíveis, né, principalmente porque a gente já tem um relato que causa acidentes, então aguarde no local seguro, né? Quem está aqui na Alego, permaneça aqui até que a chuva fique mais branda e você tenha condições de tráfego, né? Porque o que acontece? Algumas ruas de Goiânia, com o volume de chuva, elas vão alagar automaticamente, porque podemos ter chuvas intensas, sim. Então vamos essa semana ficar atentos aí para não ter nenhum problema aí de alguma pessoa ser arrastada aí pelas fortes chuvas. Não enfrente a enxurrada, viu, gente? Esse é um recado muito importante que o André está trazendo para a gente. Agora, um recado também importante que a gente tem para você é sobre animais peçonhentos. Cuidados. Só este ano várias pessoas morreram vítimas de escorpiões, de serpentes, aranhas e até mesmo de abelhas. A saúde estadual está reforçando os cuidados para evitar complicações. A Alcione estava passeando na casa da irmã quando foi surpreendida por uma cobra que estava no matagal. Ao todo, foram 3 picadas, o que a trouxe para o Hospital de Doenças Tropicais, o HDT. Eu levei 3 picadas, né, de cobra e fiquei bem ruim, estado bem crítico mesmo. Mas graças a Deus agora eu tô bem melhor. A Secretaria de Saúde está realizando uma campanha. O objetivo é orientar a população para os cuidados com animais peçonhentos. Aqui em Goiás, no caso, nós temos um ambiente muito propício para esses animais, né? Um clima um pouco mais quente, mais seco. Normalmente, em ambientes mais frios, esses animais não sobrevivem e não se reproduzem. Nós temos aqui também uma questão ambiental, que esses animais eles conseguem, dentro da cadeia alimentar, se alimentar de forma mais fácil, né? Então o processo reprodutivo acaba ficando maior. Então as pessoas têm que saber que aqui em Goiás, principalmente, as aranhas, né, e os escorpiões, eles são muito frequentes em qualquer tipo de ambiente. E eles podem, inclusive, se aproximar das residências. No caso das cobras, né, nós temos bastante comum aqui as jararacas. A jararaca é uma cobra
que tem um veneno bastante poderoso. Normalmente, quando picada, a pessoa tem que ter um tratamento rápido, né? Receber o soro antiofídico, porque senão ela pode, inclusive, ser levada a um agravo maior ou até a morte. O principal alerta da Secretaria de Saúde é sobre os escorpiões. Só para se ter uma ideia, somente neste ano aqui no estado de Goiás já foram registrados mais de 5.500 casos. Por isso, é preciso redobrar os cuidados. O primeiro cuidado é evitar que ocorra o acidente, né? Para as pessoas que vivem em fazendas, vão adentrar matas, usar sempre botas, calça jeans, calça que protejam a região dos membros inferiores, pois é onde a maioria dos acidentes acontecem. E evitar, no caso, por exemplo, de acidentes com abelhas, evitar locais em que a gente tem colmeias, abelhas em movimento, evitar o contato com esse tipo de animal, como por exemplo, também não podemos deixar de citar os acidentes com escorpião, que hoje é o número mais elevado dentro da nossa instituição. Esses animais vivem em locais com entulhos, locais úmidos, então sempre tomar cuidado quando adentrar esse tipo de local. Também é importante saber como cuidar da ferida caso tenha sido picado por um desses animais. Antes de tudo, a primeira coisa é manter a calma e procurar um serviço de atendimento na sua região e, se necessário, eles vão encaminhar aqui para o Hospital Estadual de Doenças Tropicais. Mantida a calma, é importante não fazer algumas coisas que as pessoas têm tem uma com certa recorrência fazem, que é do tipo tentar chupar o veneno da cobra, fazer torniquete, correr atrás para tentar capturar um animal peçonhento. A gente deve evitar, identificá-los é importante, mas em primeiro lugar evitar o contato que possa gerar um novo acidente. E também é importante, no caso, por exemplo, de acidentes com abelhas, você fazer a raspagem do ferrão, mas nunca fazer a retirada com pinça. É muito comum as pessoas tentarem tirar aquele ferrão de qualquer modo. É importante você fazer uma raspagem de maneira segura e procurar sempre o serviço de saúde para evitar complicações que podem ocorrer com o acidente. Procurar o atendimento médico é fundamental. O Ciatox é o setor responsável pelo cuidado desses pacientes e funciona 24 horas. O telefone é 0800 646 4350. Gente, por hoje é só. Quero agradecer muito a sua companhia, né? E agradecer também a nossa equipe que possibilitou a gente levar esse programa ao ar, especialmente a Michele Rosa, nossa produtora, e também a Patrícia ali, nossa editora. Abraço para todas. Amanhã às 9 a gente volta.